Dando continuidade ao tema Cardápios Saudáveis, veremos agora a unidade 3, Valorize o que sempre esteve próximo de você. Porque muitas vezes afirmamos que não gostamos de determinado alimento sem nunca tê-lo experimentado. Neste caso, na verdade, o alimento é evitado por preconceito ou por não fazerem parte dos nossos hábitos, ou mesmo por nunca termos tido o exemplo de consumo desse alimento em nossa família ou comunidade. Mas seu hábito pode ser muito diferente do de outras pessoas, principalmente se vocês viverem em lugares muito afastados que sofreram influências culturais e históricas diferentes ao longo de sua formação. E como foi formada a cultura nacional brasileira? A cultura nacional brasileira foi formada a partir da colonização do Brasil com pessoas de variadas origens e nacionalidades. A cultura brasileira atual integra a cultura nacional e incorpora os hábitos das populações indígenas, africana, portuguesa, espanhola, italiana, alemã, francesa, holandesa e japonesa. Vamos então viajar no tempo e reviver alguma dessas influências? Os povos indígenas deixaram como herança o consumo de mandioca, peixe, caju, goiaba, mingau, pirão, paçoca, canjica e pipoca. Já os povos africanos deixaram como herança o consumo de dedê, coco, quiabo, cebola, alho, pimenta, banana e feijoada. Já os portugueses deixaram como herança o consumo de agrião, repolho, azeite, cebola, tomate, ovos e pães, enquanto que os italianos deixaram como herança o consumo de macarrão, sopas, pizzas e queijos. E por fim, os japoneses deixaram como herança o consumo de café, arroz, criação de aves, pimenta do reino e molho de soja. Mas você sabe que outros fatores também influenciam nossos hábitos alimentares? Na verdade, são tantos fatores que seria impossível citar todos, mas podemos mencionar o clima, o solo e a quantidade de chuvas da região. O clima influencia a produção de alimentos, por exemplo, caju e banana se desenvolvem apenas em climas quentes. O solo também influencia a composição de nutrientes, sendo os solos de cerrado ricos em nutrientes e os solos da caatinga pobres em nutrientes. Já a quantidade de chuvas influencia tanto pelo excesso quanto pela falta, provocando ao clima e ao solo excesso de umidade ou secas, respectivamente. Sendo assim, cada região do Brasil possui características diferenciadas, podendo ser encontradas algumas diferenças entre elas. Então, que diferenças encontramos entre as diferentes regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste? É o que veremos agora. Na região Norte, são típicas as frutas como açaí, cupuaçu, pupunha, castanha do Pará e buriti, que são frutos muito gostosos e riquíssimos em nutrientes, e além disso ajudam a movimentar a economia da região. Já na região Nordeste, os alimentos mais comuns são farinha de mandioca, feijão, carne seca, rapadura, milho e batata doce. Esta região foi colonizada pelos portugueses e, para proteger os alimentos do consumo dos escravos, os senhores diziam a eles que algumas combinações de frutas e outros alimentos deviam ser evitadas por causarem danos à saúde. Foi então disseminada entre os povos da região as superstições alimentares. Já a região Centro-Oeste sofreu influência de todo o país, tendo importante influência indígena e em pratos característicos como peixe na telha, Maria Isabel, arroz com pequi, pamonha e frutas como guabiroba e araticum. Já a região Sudeste recebeu muitos imigrantes europeus, japoneses, italianos, portugueses e espanhóis. Então, pode-se destacar na região de Minas Gerais o consumo de feijão tropeiro, arroz de carreteiro, tutu de feijão e pão de queijo. A origem de peixes nos pratos típicos da região vem do Espírito Santo.
Consumo de paella, quibes, esfirras, grão de bico, gergelim, sushi e sashimi são herdados do Rio de Janeiro. E de São Paulo, além de sushi e sashimi, macarronadas e pizzas, quibes e bacalhoadas. Já na região sul, a influência do Paraná está na elaboração artesanal de pães, cultivo de uva, vinhos, queijos, salames, massas em geral e sorvete, carnes defumadas, linguiça e laticínios. Enquanto que de Santa Catarina herdou-se o consumo de peixes e camarões, doces de maçã e cuca. E do Rio Grande do Sul herdamos o consumo de churrasco e do chimarrão. Já entendemos um pouquinho da formação da cultura de cada região. Mas e hoje em dia? Será se ainda conservamos nossas raízes? Você já reparou que atualmente as pessoas têm andado apressadas? E com isso, as refeições em conjunto, em casa, com horários determinados e um cardápio planejado estão se tornando cada vez mais raras. No lugar, tem-se optado por hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes consumidos de forma rápida para não perder tempo, mas essas mudanças de hábitos têm trazido consequências ruins para a população. Por exemplo, o excesso de açúcar na dieta, o aumento do aporte de gorduras em geral e os níveis insuficientes do consumo de hortaliças e frutas têm contribuído para agravar o quadro de obesidade. Assim, mãos à obra, expresse sua cultura e a cultura nacional promovendo a alimentação saudável com a ajuda da riqueza de nossos alimentos e pratos típicos. E lembre-se, o fato de ser diferente não significa que seja ruim ou errado.